Você sabia que o Corinthians rasgou 25 milhões de reais por mês ao longo da temporada passada? Para fechar o vídeo, quero falar sobre o Corinthians. O Timão tem uma folha salarial de 26 milhões de reais. Se eu te disser que o Corinthians gastou no ano passado 25 milhões de reais por mês apenas com juros da dívida. Essa confissão foi feita pelo próprio clube em nota divulgada nessa quinta-feira. A nota é para explicar sobre uma série de problemas internos e em determinado momento do texto, o Corinthians admite que gastou próximo a 300 milhões de reais em juros no ano passado relativos a dívidas de gestões anteriores. Só para te explicar, 300 milhões de reais divididos por 12 equivalem a 25 milhões de reais por mês. Quando você paga os juros, não é que você está diminuindo a tua dívida, você está pagando apenas o juro da dívida para que ela não aumente. Ou seja, foram 25 milhões de reais mensais jogados pelo ralo. Se o Corinthians tivesse essa grana à sua disposição, em vez de gastar 26 milhões com folha, ele poderia dobrar esse valor e ter a maior folha salarial da história do futebol na América do Sul, com mais de 50 milhões de reais mensais. O Flamengo, que é hoje o dono da maior folha, gasta na casa dos 35 milhões de reais por mês. Esse é o preço de ter a maior dívida do país e também da América do Sul. O Corinthians tem hoje uma dívida próxima a 2 bilhões e 400 milhões, valor que já inclui também a questão envolvendo o estádio. Só para completar sobre o Timão, queria registrar que nessa nota que eu citei agora há pouco, o presidente Augusto Melo admite um crescimento da dívida sob responsabilidade dele de 400 milhões de reais apenas no ano passado. Eu já havia contado para vocês que a dívida havia aumentado no primeiro ano da gestão do Augusto em 700 milhões de reais. Corinthians que joga na noite desse sábado, com mais uma vez Neoquímica Arena lotada, confronto contra o Vasco da Gama, válido pelo Campeonato Brasileiro. Só para arrematar, ainda na nota, o Corinthians assegura que registrou uma receita recorde em 2024 e que teve um resultado operacional próximo de zero. Salve nação corintiana, tudo jóia? Gente, olha eu aqui de novo, Mineirinho na voz, trazendo para vocês mais um cortezinho do vídeo jornalista esportivo Jorge Nicola, aí atualizando sobre as últimas informações do Corinthians. Então, a partir desse momento, a gente vai reagir, repercutir a todas essas informações, iniciando o vídeo falando desse fracasso do Corinthians na estreia da Sul-Americana, perdendo para o Huracan por 2-1. Corinthians que entrou na competição com o objetivo de ganhar, mas não jogou nada na sua estreia. Se o Corinthians ganhar essa Sul-Americana, será um título inédito, mas acho muito difícil, porque no próximo jogo do Corinthians na Sul-Americana é o América, e o América ganhou seu primeiro jogo, tem 3 pontos. Se vencer o Corinthians, vai para 6 pontos e o Corinthians vai ficar com 0. Então o Corinthians nas competições internacionais é um verdadeiro fracasso, é um verdadeiro fiasco. Ano passado o Corinthians acabou sendo eliminado para o Racing da Argentina, perdeu de 2-0, foi eliminado. Esse ano iniciou aí na pré-Libertadores, foi eliminado para o Barcelona de Guayaquil, agora iniciou também a Sul-Americana e já perdeu o primeiro jogo. Infelizmente, aí os antes fica tirando sal da gente, o Corinthians não sabe jogar competições internacionais e com de fato, realmente o Corinthians não tem tradição nenhuma em competição internacional, tirando aí 2012 que o Corinthians acabou sendo campeão invicto da Libertadores. Hoje, daqui a pouquinho, o Corinthians enfrenta aí o Vasco pelo segundo jogo do Campeonato Brasileiro. Corinthians empatou o primeiro jogo com o Bahia lá em Salvador. O Corinthians estava com o time reserva, mas fez um bom jogo. Empatou o jogo no finalzinho. Então, hoje, se o Corinthians ganhar, vai para 4 pontos. Fica bem colocado dentro do Brasileirão. Ramon Dias, que vem sofrendo muita pressão, diz que vai com o time titular absoluto hoje. Titular, aquele jogador que estão à disposição livre no departamento médico. Porque, infelizmente, Rodrigo Garro está fazendo um tratamento, não vai para o jogo. O goleiro Hugo Souza não vai para o jogo. Fabrício Angileri, momentos antes da partida, vai fazer teste no vestiário, porque tem uma lesão também. Então o Corinthians precisa de vencer. A Neoquímica Arena vai estar pulsando, porque todos os ingressos foram vendidos de forma antecipada. O Corinthians precisa de ganhar do Vasco, porque Vasco e Corinthians
disputa dois objetivos diferentes da competição. O Corinthians disputa para conseguir aí o título ou uma vaga direta para Libertadores. E o Vasco disputa aí para fazer um campeonato para ir para a Sul-Americana. Que o Vasco hoje em dia não tem um time tão qualificado quanto o Corinthians. Gente, mudando um pouquinho de assunto para fechar o vídeo, vamos falar aí, vamos repercutir essa notícia do Jorge Nicola, que o Corinthians ano passado pagou aí por mês 25 milhões de reais só de juro por mês. Isso significa aí por ano 300 milhões, né? Então o Corinthians, que tem uma folha salarial de 25 milhões por mês, mais 25 aí para 26 de juro, o Corinthians tem aí para pagar por mês, né, 50 milhões. É muito dinheiro. O Corinthians hoje que tem uma dívida aí de 2,4 bilhões. Isso aí, essa dívida que o Corinthians pagou por mês aí ano passado, é dívida dos ex-presidentes, incluindo o estado da Neoquímica Arena. Só que 1 ano e 4 meses que Augusto Melo está no mandato, a dívida do Corinthians já aumentou 400 bilhões. Se o Corinthians não tiver cuidado, eu não sei onde vai parar. O Corinthians tem uma das maiores folhas salarial do mundo e tem uma das maiores dívidas do clube do mundo, né? E infelizmente é uma dívida quase que impagável. Mas o Corinthians precisa se organizar, precisa de entrar pessoas sérias no Corinthians, com pessoas que torcem pro Corinthians, que quer ajudar o Corinthians e não prestar um desserviço ao Corinthians. Para mim, o Augusto Melo está no caminho certo. Parece que é um cara sério, está tentando fazer um trabalho com muita dificuldade, porque o clube está muito endividado. Fica difícil para o Corinthians fazer boas contratações. E para um time ganhar título, precisa de ter um bom time e um bom elenco. Mas como contrata com esse mercado tão inflacionado? Difícil. Para você pagar salário hoje no Brasil é complicado. Jogadores hoje, igual o Memphis Depay ganha 4 milhões no Corinthians, né? Igor Coronado 2 milhões, e o Roberto Coy 2 milhões. Então, nesses 3 jogadores aí que eu falei, o Corinthians gasta por mês quase 8 milhões de reais. Complicado, complicado. Mas nem tudo é coisa ruim, vou falar de coisa boa, né? Thales Magno acabou aí renovando seu contrato, é um bom jogador, é um jogador para dar qualidade ao time. O empréstimo do Thales Magno terminaria agora em junho, final de junho. O Corinthians conseguiu a prorrogação do seu contrato até dezembro de 2025. Então, conseguiu mais um espaço aí, porque o Corinthians não tem condições nenhuma de contratar o Thales Magno. É em torno de 70 para 80 milhões de reais. O Corinthians não tem esse dinheiro. Então, o Corinthians conseguiu prolongar, mas até quando o New York City vai aceitar? Vai chegar um momento que ele vai ter que ir embora. Vai chegar um momento que, para mim, ao final desse contrato agora que finaliza dezembro, o Thales Magno não ficará mais no Corinthians. Não ficará porque o Corinthians não pode contratar e o New York City não vai querer, de novo, mais uma vez, prorrogar seu contrato. E um jogador que faz muita falta. E o Corinthians, antes de terminar o ano, já precisa de estar de olho no mercado, já precisa de estar pesquisando para tentar fazer uma boa contratação no lugar do Thales Magno. Acho que fecha dezembro e vai embora. Gente, sobre Depay, é o maior tempo que ele está no Corinthians sem fazer gol. Está vivendo um verdadeiro jejum. Tem 7 jogos que Memphis Depay não marca gol. Além disso, estreou na Sul-Americana jogando muito mal. Memphis Depay foi extremamente importante na conquista do Paulistão, né? Diante do Palmeiras, muito qualificado. Porém, nas competições internacionais, até hoje, o Memphis Depay não mostrou nada. Muitos torcedores e muitos jornalistas, eles ficam com medo de falar isso. Eu não tenho medo de falar. Por quê? Quando o Memphis joga bem, eu sou o primeiro a elogiar. E não está jogando bem, porém, acho um jogador com um nível de excelência. Para mim é outro patamar. Para mim é um gênio. Para mim é um craque. Mas não está conseguindo performar nos últimos jogos. Qual o problema de falar isso?
E quando tá jogando bem, contra o Palmeiras nos 2 jogos, pra mim ele fez um dos melhores jogos que eu acabei do Corinthians. Principalmente o jogo na Neoquímica Arena, principalmente o jogo no Allianz Parque, onde o Ramon Dias mudou a função dele. Ele jogou no meio campo no lugar do Garro. Pra mim, ele foi o diferencial. Pra mim, ele foi o nó tático que a Ramon Dias deu na Abel Ferreira. E na Neoquímica Arena também foi muito bem, porque sabe credenciar o jogo. Ele no final do jogo subiu sobre a bola, né? E aí já terminou o jogo, já finalizou. Então o Memphis Depay não tem jogado bem e contra o Palmeiras ele foi extremamente bem. E aí, fiel, o que vocês acham? Corinthians consegue bater o Vasco hoje? Corinthians consegue pagar essa dívida ou não? Use o espaço aqui no vídeo para você deixar seu comentário, deixa o like e deixa a inscrição no vídeo para o YouTube entender que vocês estão gostando do conteúdo, para recomendar para toda a nação, e deixe também sua inscrição na comunidade para a gente continuar crescendo juntos. Sem mais delongas, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.